Fala aí, pessoal, boa tarde a todos. Como que vocês estão nessa semana fria? Detesto esse tempo. Eu estou com o nariz bem comprometido, tá? Então, provavelmente vou ficar fungando aqui, não liguem, mas em compensação, pelo menos o mercado tá aquecidinho, né? Então o mercado tá com algumas velhinhas verdes aí pra gente. Hoje tá virando vermelho, mas enfim. Vamos de merchan. E feliz 4th of July aí, se tiver algum americano que acompanha a gente. Feliz feriado aí pra vocês. Mas toda terça-feira tá aqui na Genial, eu e o Bruno, aqui ó, os galãs. A gente tem uma newsletter de cripto que sai toda terça de manhã. Hoje saiu a de hoje, né? Porque hoje é terça-feira. A gente está falando aqui hoje dos novos. Do novo roadmap que a Polygon propôs, tá? Então a Polygon vai passar aí por algumas mudancinhas. Bastante legal. A gente tentou deixar de forma simples aqui, explicando tudo o que está acontecendo. Só que a gente introduz até os nomes um pouquinho mais complicados, até para ter algum diferencial, né? E você poder falar que saiu aprendendo alguma coisa. E além disso, né, além desse primeiro setor aqui da News com alguma tese de investimento, alguma explicação um pouco mais técnica, a gente vem com os acontecimentos da semana, que eu venho falando com vocês aqui todo dia também, uma análise geral de mercado macro, análise técnica, que eu também vou comentar aqui com vocês agora, e a nossa carteira cripto, tá? Que também é um índice passivo, né? Então não é especificamente nossa carteira pessoal, mas é um experimento que a gente faz ali partindo de determinadas premissas. Beleza, você não cadastrado para receber a news no e-mail, você também pode ver ela pelo blog do Genial Analisa, que você preferir ler aí ela também no teu navegador, né? Também temos aqui, temos os nossos cortes dos podcasts, os próprios podcasts vêm para cá também, e aqui nessa parte de atualizações tem as news, né, de cada semana aqui. Então, a mesma news você tem lá no e-mail, você pode ver ela aqui no blog também, do Analisa. Assim que eu terminar de falar a sala ao vivo aqui de cripto, eu jogo o link no chat, tá? Então, agora é merchan pessoal, terminando os merchans, tá? A gente tem minhas redes sociais todas, tá? @eric com CH. Tem o YouTube aqui que eu subo literalmente os cortes do que a gente fala aqui, ó. Dá até para ver sempre o Carvãozão e eu lá. É só para quem quiser eventualmente reassistir ou perdeu agora, quer ver só alguma parte específica de cripto. Meu YouTube ali eu subo. Twitter também com as notícias, principais manchetes de cripto do dia. Aí, de segunda a sexta, todo dia eu coloco elas lá. E fechou, feito o merchan. Instagram também tô lá, tá? Então tudo Eric com CH, facinho. Dito todo o cronograma de merchans, podemos voltar aqui para a nossa análise. Vamos começar com os preços e depois a gente termina com as principais notícias do dia. Então a gente teve ali ontem um dia um tanto quanto interessante, no qual a gente tentou romper novamente ali a resistência dos $31 mil. Essa resistência de 31 é relevante porque foi justamente a máxima do ano, tá? Então foi o valor mais alto que a gente alcançou em 2023. E além disso, a gente tem ali uma nova resistência que não é tão forte assim nos 32, tá? Mas por que ela é tão relevante? Porque esse foi o valor justamente que a gente alcançou pós toda a quebradeira de FTX, tá? Então a gente vê que tem um grande vácuo ali depois dos depois dos $32 mil, até bem próximo dos 40 ali, se você quiser ser mais otimista, né? Mas entre 37 e $40 mil, tem as pessoas mais otimistas acreditando aí que uma vez que você rompa esses $32 mil, você consegue ter meio que um caminho livre ali até os 37, 40. O grande ponto é, isso vai acontecer um dia? Eu acredito que vai. E a outra grande questão é, será em 2023 ainda? Aí tem gente que acha que sim. Eu já estou no lado um pouco mais pessimista, porque falta um pouquinho de demanda, tá? A gente está com muito pouca liquidez. A gente tem alguns acontecimentos vindo aí desde a semana passada que podem indicar que ferramentas mais simples, né, de acesso ao capital institucional para vir para cripto podem estar a caminho, né, os ETFs à vista de Bitcoin. O ponto é, isso não deve ficar pronto agora, tá? Então, por isso que eu acho que realmente a gente eventualmente vai alcançar ali esses 37, $40 mil, só que eu já estou jogando um pouco mais para o próximo grande ciclo de alta, que, ao meu ver, vai acontecer lá para o final do primeiro semestre do ano que vem. Só que obviamente não tem certo e errado, tá? É puramente questão, opinião pessoal, mas dentro do meu tempo de mercado cripto aí, eu acho que o que a gente está vivendo em 2023 é muito factível de ser só um bear market rally, né? Um rallyzinho dentro do mercado de baixa que a gente se encontra. Então, o que eu acredito que pode acontecer aqui, que faz mais sentido para mim, é a gente. Primeiro vamos ver, tá? Se vamos romper os $30 mil. A gente rejeitou ontem. Hoje, aparentemente, está caminhando para rejeitar mais uma vez, né? Vale ressaltar, tá, que assim como eu dei feliz 4 de julho aí, tá, a gente está num período de feriado nos Estados Unidos, então a liquidez hoje ainda está um pouco mais baixa, que vai fazer com que toda a dinâmica que a gente observar hoje não vai ser uma dinâmica tão real, né, seja ela de venda ou compra, mas vamos observando ao longo da semana,
que tem bastante coisa macro para sair também ao longo da semana, tá? Especificamente o PCI na sexta, pode dar algum direcional um pouco, aliás, payroll, né? Payroll na sexta pode dar um pouco mais de clareza para o que o Fed vai voltar a falar, e aí sim ter uma dinâmica refletida aqui no Bitcoin. Então, o que eu acredito que vai acontecer, tá? A gente volte aqui para os 30, que vai ser o primeiro, não é nem o suporte, mas enfim, vamos primeiro para os 30 mil dólares, porque é o número redondo, tem toda a questão de resistência psicológica lá, ser humano, enfim, mas ali os 28 mil dólares é que fica muito mais factível para mim no curto prazo. Altcoins está vindo para um gráfico um pouco mais lúdico aqui. A gente está numa semana muito boa, tá? Esse aqui é o gráfico lúdico da semana. A gente tem justamente a Litecoin se destacando bem também por causa da proximidade do halving dela. A Aave também performando bem legal. O Bitcoin Cash também numa dinâmica muito parecida com o Litecoin, mas também porque abriu lá as negociações nas corretoras do Oriente. Só que se a gente muda para o dia, a gente vê que já está num dia um pouco mais de realização, tá? Então, apesar das altcoins estarem performando bem ao longo dessa semana, e isso a gente pode observar também aqui pela dominância do Bitcoin, tá? Que caiu de cima, estava lá quase 52%, agora a gente está um pouquinho abaixo dos 50%. Ethereum também se segurando legal, próximo dos 20%. Hoje acaba sendo um dia um pouco mais de realização, mas de novo, feriado, pouca liquidez no mercado. Isso aqui não dá para a gente tomar como movimento, como uma tendência, tá? É só o movimento de hoje. A gente vai precisar ver ali ao longo da semana se isso aqui vai se efetivar. Eu acredito que sim, tá? Isso aqui faz mais sentido para mim. A própria Aptos, eu estava chamando mais atenção hoje cedo, tá? Não é uma cripto tão comentada assim. Ela veio nessa onda de novas alternativas para Ethereum, só que ela foi lançada de maneira um pouco mais tardia, tá? Junto com a Sui, que também é uma outra Layer 1 ali com uma dinâmica um pouco parecida, só que as duas não acabaram ganhando tanta atração, só que hoje de manhã ela estava desbancando muito todo o resto, tá? Hoje agora ela já devolveu bastante, mas ela estava com mais de 12% de ganho só hoje cedo, porque por algum motivo que seja, a negociação especificamente dela na Coreia do Sul, e vale fazer essa diferenciação, porque normalmente movimentos um pouco mais realistas acontecem durante o horário de negociação americano, né, e não oriental. Mas durante a madrugada, né, que seria a madrugada do Ocidente, a Aptos ela desbancou bem e foi numa corretora específica lá da Coreia do Sul e ficou com muita cara de manipulação mesmo, tá? Então, enfim, é que agora ela já tá devolvendo isso aqui. Eu ia comentar, não ia mais, e agora eu tô comentando só porque eu bati o olho e lembrei. Mas também não é um projeto que eu acompanho tão de perto, tá? Tanto Aptos quanto Sui, acho que dá para deixar para lá. Aqui, beleza, com a Market Cap, a gente vê aqui que o Fear in Greed Index também, a gente está para o lado um pouquinho mais otimista da coisa, só que a gente já voltou bastante do que foi ao longo das últimas semanas, tá? A gente está vindo para um território um pouquinho mais neutro, mostrando aí que apesar de você ter bastante gente tentando acreditar nos touros, né, nesse rompimento dos 30 mil dólares, a gente está vindo para um patamar um pouco mais realista, tá? De que essa demanda não existe com tanta força assim. Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa de preço. Tá. Vou comentar da Ethereum, que eu tenho trazido aqui também bastante, porque assim como o Bitcoin está nesse patamar de 30 mil, agora era resistência, né? E agora está servindo como um mini suportezinho, a gente tem a Ethereum também num patamar de preço interessante, tá? Porque é número redondo, que são justamente os 2 mil dólares. Então, o que eram os 30 mil dólares que o Bitcoin conseguiu romper agora, está sendo os 2 mil para a Ethereum. Então, a Ethereum também na mesma dinâmica que o Bitcoin, com um pouquinho mais de problemas ali, porque ela não está tão definida regulatoriamente no que ela é, de fato. Ela não é nem security nem commodity, porque ninguém bateu o martelo, e ela está nesse limbo, tanto de preço, né, tentando vencer os 2 mil dólares, quanto de estado regulatório dela. Então, também vale a pena ficar acompanhando a Ethereum aqui se romper os 2 mil dólares. Também não acho que vai acontecer tão cedo assim. Beleza, agora sim, preço, acho que eu falei de tudo. Falando de macro agora também, né? Porque hoje, apesar de a gente estar... Aliás, estamos em um feriado americano, por isso a agenda econômica hoje é mais fraca, né? Não tem basicamente nada acontecendo. Só que ao longo da semana aí a gente vai ter alguns dados que vão reforçar um pouco dessa política do Fed, que ele tem se colocado como, né? De data-driven, né? Então é basicamente esperar os dados virem para aí sim falar o que eles pretendem fazer. A gente está tendo muita narrativa mudando, tá? A última vez que o Paulo foi lá no Banco Central Europeu, falou ele e a Lagarde, ele já tinha colocado em jogo de novo, eventualmente mais de 2 aumentos na taxa de juros, só que aí a gente teve dados fortes saindo ao longo da semana agora, então tudo vai mudando, o mercado já começou a comprar que eventualmente a gente possa ter só mais um aumento, né? Que o Fed precisa de só mais um aumento de 25 pontos, que está sendo precificado para a próxima reunião de julho. O ponto é, cada dado que sai, né? Sai dado um dia, fala que vai precisar manter a política contracionista por mais tempo, sai outro dado melhor no outro dia, aí o mercado já compra que não precisa mais.
E estamos igual o Fed, tá? Estamos observando dados aqui para ver o que eventualmente vai acontecer. Só que o ponto é, vamos ficar de olho nisso, né? O que vai realmente vingar até o final do ano? Vai ser mais um aumento? 2? Eventualmente 3? O mundo está caminhando para que seja no máximo 2, eventualmente até um só aumento. E por que isso é importante? Porque cripto estava com aquelas duas grandes narrativas, também não vou ficar explicando a mesma coisa todo dia, mas que é a Bitcoin se assemelhando ali como um ativo de valor, de reserva de valor, ele se assemelha mais a um ouro digital, ou ele se assemelha mais a uma ação de tecnologia, uma Nasdaq, o top S&P 500 ali, que é basicamente só tech também. Hoje a gente tem essa relação com ativos de tecnologia caindo, porém continua alta. Diferente do ouro, tá? Com o ouro também caiu, só que caiu mais. Então, a narrativa de tecnologia, de ativo de risco, segue vencendo hoje, tá? Isso muda periodicamente. Por conta disso, a dinâmica de juros atua diretamente no Bitcoin. Hoje, de novo, é bom fazer essa constatação. Então, se a gente realmente vir para a narrativa de que, beleza, só vai ter mais um aumento de juros, vamos voltar o risk on, né, voltar a comprar risco e tal, cripto aí pode dar uma despancada bacana, tá? Isso vindo do Bitcoin, então, BTC. Bitcoin tendo essa autorização aí do mercado macro para voltar a subir na narrativa de ativo de tech, aí sim, esse pode ser um gatilho bom para a gente voltar para os $40 mil. Ethereum, a mesma coisa, porém, faltando a clareza regulatória de que ele vai sim ser uma commodity, é o que eu acredito que vai acontecer, o ponto é quando, e aí sim eu também acho que vai acontecer lá para o primeiro semestre de 2024, e isso acontecendo, a dinâmica de preço-retorno, né, o risco-retorno que o Ethereum pode trazer é mais interessante ainda do que o Bitcoin para mim. Só que no curto prazo, pelo Bitcoin estar mais claro, ele vai acabar capturando um pouco mais desse valor. Uma vez que o Ethereum tem essa clareza, para mim, acho que vai ser um dos melhores risco-retorno de todos os ativos que a gente pode ter capacidade de investir aí, vai ser o Ethereum, tá? Então, estou bastante bullish com o Ethereum, mas falta essa clareza regulatória vir por parte da SEC. Beleza? Agora sim, dinâmicas de preço faladas. Vamos falar aqui para as notícias, que envolvem também, obviamente, a tal da clareza regulatória que eu tanto bato o martelo, tá? A partir de segunda, desde segunda passada, aliás, a gente teve o primeiro pedido para Bitcoin, para um ETF de Bitcoin à vista, vindo lá nos Estados Unidos. É o mesmo tipo de ETF que a gente já tem aqui no Brasil, só que lá, por algum motivo, a SEC não aprovou. Qual que é a relevância de a gente, para o mercado cripto, ter um ETF de Bitcoin à vista e não somente um de futuros? É porque no Bitcoin, no ETF à vista, você precisa comprar o ativo. Seja você apostando na queda do ETF ou na subida do ETF, para isso você vai precisar ter o ativo em mãos. E isso significa liquidez real entrando, você não está apostando só nos futuros. E por isso que faz bastante diferença. E lá parece que iniciou-se uma corrida ali para que a gente tenha o primeiro Bitcoin, o primeiro ETF de Bitcoin à vista, pela BlackRock, tá? Então, segunda-feira a BlackRock pediu, fez o arquivamento, né? Fez o file lá do ETF deles. Você teve uma sequência de grandes gestoras também, o Invesco, Wisdom Tree, Fidelity, todas as grandes também fizeram a aplicação delas, e junto com, também fez a ARK, tá? A ARK da Cathie Wood, a ARK Invest. A ARK, ela deu uma alfinetada ali na BlackRock, falando que o dela seria aprovado ainda antes. E por que isso? Porque eles fizeram de uma forma que, em tese, estaria mais claro para a SEC aprovar o projeto deles antes. Eles assinaram, né, em data anterior ao da BlackRock. E o grande problema que aconteceu foi nessa questão do assinar o que estão chamando de SSA, tá? Que é o Surveillance Sharing Agreement, que é qual instituição cripto que vocês estão informando aqui para a gente nesse seu arquivamento do ETF, qual instituição cripto que vai fazer a contraparte de vocês nesse SSA, que é basicamente ceder as informações do que está acontecendo no lado cripto da coisa. Isso aqui, esse SSA, foi o que deu problema, que acabou fazendo com que na sexta-feira, né, 2 semanas depois dos pedidos acontecerem, a Wall Street Journal lançar uma manchete lá falando que a SEC achou os pedidos de ETFs à vista não claros, inadequados e não claros o suficiente. Eles usaram essas palavras, eu achei bastante estranho a escolha dessas palavras, quando no fundo, era só a falta da contraparte desse SSA. Então a BlackRock ali falou, beleza, nosso pedido está claro e inadequado, estamos refazendo aqui, e já lançaram lá para a Nasdaq também esse novo pedido, né, que na verdade é o mesmo pedido, só que com essa clareza do SSA um pouco maior, falando que a contraparte deles vai ser justamente a própria Coinbase. Isso feito,
faz com que todos os outros pedidos sigam o mesmo caminho, né? Tá literalmente sendo praticamente uma filinha aí. E como tá tudo muito parecido, a gente pode ficar de olho numa data específica, tá? Que é 13 de agosto. Porque historicamente a SEC ela acaba demorando até o limite do prazo, tá? Para fazer a aprovação do ETF. Aprovação ou negação do ETF, né? Ela espera até o limite do prazo. E o primeiro prazo para isso vai ser em 13 de agosto, que é justamente do ETF da ARK Invest. Então a gente pode ficar de olho em 13 de agosto, ou até próximo dessa data, o que a SEC vai definir para aprovação ou não do ETF da ARK Invest. E por que isso? Porque como todos os pedidos estão praticamente iguais agora, não tem por que a SEC tomar uma decisão diferente para um ou para outro. Então provavelmente a decisão que ela tomar para o ETF da ARK, que é o primeiro agora da fila, ela vai acabar tomando para os outros, justamente para não mostrar nenhum favoritismo, nem coisa do nada, nem coisa do tipo, porque é basicamente o mesmo pedido com nomes de gestoras diferentes. Então, 13 de agosto, ficar de olho aí. Seguindo nas notícias agora, a gente tem um ponto de atenção, eu uso outra palavra, mas é um ponto de atenção, porque assim como eu tenho falado já desde que a SEC processou lá a Binance e a Coinbase, chamando determinadas moedas de valores imobiliários, principalmente entre elas Cardano, Matic e Solana, você teve vários provedores de liquidez que são baseados nos Estados Unidos interrompendo a negociação dessas moedas. Por quê? Só para não ter enrolação judicial com esses caras depois, tá? A gente não tem uma diretriz dizendo do porquê elas são ou não valores imobiliários, então tudo leva a crer que eventualmente eles vão baixar a guarda quanto a isso, mas até lá você tem vários provedores de liquidez, assim como a Bact, tá? Cadê? Isso aqui, a Revolut usa a Bact, né? E você teve, a Celsius, aliás, a Celsius tá falida, mas a Celsius vai vender esses ativos justamente por isso, vai converter eles em Ethereum e Bitcoin. Você tem a Revolut agora, você teve a Robinhood deslistando também Cardano, Matic e Solana, e infelizmente eles vão acabar sofrendo um pouco mais, porque o mercado já está sem liquidez e você não tem institucionais querendo correr esse risco de, o capital que eu quero ter em cripto, eu não quero ter na coisa que pode vir semana que vem e realmente bater esse martelo e eu ter que liquidar tudo quando está todo mundo liquidando no mercado já com pouca liquidez. Então, essas moedas devem sofrer mais, tá? E eu tomaria cuidado em começar, em ter uma exposição muito grande a elas. Caso você esteja comprado no risco, tanto de Cardano, Matic ou Solana, independente qual delas que seja, hoje eu só tenho Matic, pode ser um bom momento de exposição, sabendo do risco que você está correndo, tá? Pode ser um bom momento de exposição. Só veremos daqui a alguns meses e ver como que isso aqui vai terminar, tá? Mas, enfim, vale fazer esse levantamento aqui, vale levantar esse ponto de atenção aqui para essas três moedas. Aptos eu já expliquei, tá? Ela deu um boom aqui, mas já está devolvendo quase tudo hoje. Ficou com muita cara de manipulação de mercado mesmo, tá? Que é o Oriente ali, principalmente a Coreia do Sul, que começou a voltar a movimentar a cripto essa semana. Numa exchange específica da Coreia do Sul, você teve um grande boom ali da Aptos. Carinha de manipulação, mas já está devolvendo. Só explicando para quem eventualmente quiser saber o que aconteceu com a Aptos, para ela ter porrado aí. E agora a gente volta para uma outra grande notícia que também está se estendendo aí um bom tempo, é uma mais fofoca do que qualquer outra coisa, que é a briga da Gemini contra a DCG, tá? A Genesis é uma subsidiária da DCG. Só que eu vou usar a DCG só para não confundir o nome Gemini e Genesis, que dá uma confusão grande aqui. Então sempre que eu falar DCG, eu estou querendo, nesse caso aqui, me referir à subsidiária dela, que é a Genesis. Então você tem os gêmeos, o Winklevoss aqui, que foram aqueles que participaram da fundação do Facebook, ficaram bilionários com o Bitcoin aí e criaram a corretora deles, que é a Gemini, né? O nome é fácil, né? Os gêmeos criando uma corretora que se chama Gemini. É uma corretora bem respeitada, tá? Ela é muito bem quista no quesito regulatório, ela tenta compadecer ali com todo requisito que precisa e tem uma boa reputação no mercado. Entretanto, eles tinham um produto de lending, então eles forneciam retorno em cima das criptomoedas que você deixava lá nesse programa de lending deles. Só que o que eles faziam? Eles pegavam suas criptos, travavam nesse programa de lending, só que o que eles realmente estavam fazendo era pegando essas criptos e emprestando para alguns players, entre eles a DCG. Aliás, a Genesis, que é a subsidiária da DCG. Acontece que a DCG ela passou por um grande problema lá naquele episódio de desalavancagem da FTX, enfim, tudo que aconteceu no ano retrasado, já estou perdido no tempo, ano passado. E a DCG acabou tendo esses grandes problemas, a Genesis faliu, e agora os Winklevoss eles estão querendo ir atrás dessa grana. Fala, como assim, né? Como, tipo, a gente tinha um agreement aqui, a gente prestou tanta grana, eu quero essa grana de volta. E essa briga toda começou bem estilo fofoca, porque foi com o Cameron Winklevoss, que é esse da
da direita aqui, fazendo uma carta aberta no Twitter reclamando do Barry Silbert, que é o CEO, fundador lá da DCG. Ele fez esse grande auê, foi mó estardalhaço, e eles tentaram, aliás, estão tentando há mais de 6 meses chegar num acordo mais amigável aí. Acontece que já faz 6 meses, e agora veio uma outra carta aberta do Cameron no Twitter também, falando que, acabou, não tenho mais paciência, o Barry tá agindo de má fé, ele só tá querendo ganhar tempo no mercado para tirar a grana de vocês, para pagar a gente, e enfim, continuar com o AUE dele. Nossa última oferta é 1,5 bilhões de dólares até dia 6 de julho. E por isso que essa notícia é importante, porque é depois de amanhã. Eu não acho que vai dar alguma grande movimentação de preços no mercado, porém, 6 de julho, vamos ficar de olho, porque se eles realmente entrarem numa briga uma briga judicial e a DCG acabar perdendo, e de fato tiver um prazo limite aí para liquidar os ativos dela, vai ser mais pressão vendedora ainda, tendo que vir a nível judicial para o mercado já sem liquidez, tá? Então, 6 de julho aí, vamos ficar sabendo o que vai acontecer nas cortes, ou se a DCG vai de fato pagar esse 1,5 bilhão de dólares para quitar suas dívidas com os gêmeos aqui. Notícias um pouquinho mais rápidas agora, só para fechar. A gente tem o Kyle Davis, que era um dos fundadores da 3AC, Three Arrows Capital, que foi um fundo também, um dos pivôs do motivo de toda a quebra, né, de toda a alavancagem que o mercado estava lá também, no caso Terra Luna, enfim. Ele falou que agora ele vai doar, ele está com uma outra corretora, né, ele abriu um novo empreendimento com o sócio dele, que chama OpenX, e vai doar os ganhos dele do futuro para os credores do outro fundo dele que ele deixou devendo, por karma. Cara, palhaçada, tá? Isso aqui você lê com emoji de palhaço estampado na testa. Por favor, não deem dinheiro para esse cara mais. Ordinals no Bitcoin também não para, tá? O desenvolvimento dele está crescendo bastante. A gente tem 2 notícias seguidas aqui. Uma com criaram uma inscrição lá no Bitcoin, que funciona como se fosse um aplicativo no qual você consegue criar músicas. É no estilo 8-bit, é bem simplinho. Você tem até um tweet aqui, tá? Quem quiser entrar pode ver o estilo de música que você cria. O ponto o desenvolvimento continua, tá? Então, por mais tosco que isso aqui tenha aparecido no começo, pode estar parecendo tosco agora, mas o nível de evolução tá bem exponencial. Então, pode ser que no próximo ciclo, eu posso engolir minhas palavras aqui, e tudo que eu acho que pode acontecer com o Ethereum, eventualmente venha mais forte ainda para o Bitcoin por conta das inscrições e do Ordinal. Vamos ver o que vai acontecer, mas enfim, o desenvolvimento está bem grande, tá? E agora tem também uma outra proposta lá de um novo caso, é o BRC69, que é para reduzir os custos da emissão de inscrições ordinais em até 90%. Então tá tudo meio que caminhando para que o Bitcoin também não fique parado no tempo, o que é bom. Apesar de ir contra a minha tese, vou confessar que eu fico feliz disso estar acontecendo. E agora, só para fechar, com o mercado de NFTs, parece que o mercado de NFTs está vivendo um próprio bear market dentro do mercado de baixa de cripto, só que o cripto tá segurando legal, né? A gente está com um rallyzinho de alta dentro desse bear market de cripto, o que não está acontecendo com os NFTs. Entretanto, a gente tem alguns players, aqui no caso, a Credit Suisse. Ao longo das últimas semanas eu tenho trazido outros players institucionais que também estão fazendo jogadas a nível, seja marketing, mas enfim, utilizando da tecnologia de NFTs para aumentar, que seja engajamento ou faturamento, no caso da Nike, por exemplo. A gente tem a Credit Suisse agora lançando uma coleção de NFTs com a Associação Suíça de Futebol para suportar ali o time feminino deles, tá? Então toda a grana que eles levantarem aqui vai ser revertida para o time feminino, para a seleção feminina suíça. Enfim, só bacana, achei divertido, só que aí agora, perto do bear market que eu falei, a gente tem aí os Bored Apes, que são tidos como a principal coleção de NFTs do mundo, atingindo a mínima dos últimos 2 anos, e também a Azuki, que foi a responsável por esse gatilho aí de queda no mercado de NFTs. Enfim, o que aconteceu com a Azuki? Tá? A Azuki lançou uma segunda coleção de NFTs, só que o que todo mundo esperava é que fosse uma coleção nova. Acontece que foi uma coleção nova, só que com a mesma arte. Então parecia que eles só deram um Ctrl-C, Ctrl-V na arte original deles. Acontece que eles levantaram 40 milhões com esse Ctrl-C, Ctrl-V, os investidores ficaram brabos, para não falar outra coisa, e agora eles criaram uma DAO, né, uma organização descentralizada, para tentar reaver essa grana. A DAO foi hackeada, ainda por cima foi hackeada, perderam mais alguns milhões. E, enfim, o mercado de NFTs está bem complicado. Algumas pessoas estão falando que essa é, de fato, o estouro da bolha, que seria o equivalente ao estouro da bolha.com do mercado de NFTs, do qual você vai ter ali 2, 3 eventuais sobreviventes que vão se tornar os páreos enfim, Amazon, Apple, Facebook, e todo o resto agora, de fato, nunca mais vai voltar aos preços que eram. Eu acredito um pouco mais nessa tese, tá? Agora sim, resumaço feito e bola entregue para o Heitorzão.